Para compreenderem as Escrituras, vamos estar estudando o Evangelho de Lucas, capítulo 3, a partir do versículo de número 7. João dizia, pois, às multidões que saíam para ser batizadas por ele: raça de víboras, quem vos ensina a fugir da ira vindoura? Então, João já começa aqui a sua pregação, é a primeira referência às palavras de João. Então, João não apenas batizava, ele primeiro pregava para que esse batismo tivesse o verdadeiro sentido de mudança de vida, de purificação, porque a habitação do Espírito Santo em nossa vida vai requerer a passagem pela água. Nós temos que nascer da água, que é a água purificadora. O Espírito de Deus, lá em Gênesis, no capítulo 1, ele pairava sobre a face das águas. Então ele vai vir sobre nós justamente quando nós passamos por uma purificação. Mas nós já sabemos que a água utilizada no batismo é um símbolo da obra espiritual que deve acontecer conosco. Nós temos que ouvir a palavra de Deus, ouvir com fé. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então nós cremos, queremos praticar, queremos mudar a nossa vida. Tudo que houver em nós contrário a essa palavra de Deus que nós ouvimos, nós imediatamente já queremos uma purificação, uma mudança, uma lavagem. Retira essas coisas malignas, retira as coisas erradas, retira toda a iniquidade. É realizada a purificação pela fé, pelo arrependimento, e vemos então o batismo com o Espírito Santo. Vem o Espírito Santo habitar em nós. E aqui João está dizendo que simplesmente ir para cumprir um ritual é isso que uma raça de víboras faz. Eu gosto muito de citar uma ilustração de um incêndio numa floresta. Se começar um incêndio em uma floresta, os primeiros animais que nós vamos ver passar são os animais peçonhentos, especialmente as víboras. Aquelas cobras mais finas, mais ágeis, serão as primeiras. Porque elas não se importam com ninguém, elas não têm família, elas não têm filho, não tem alguém, não vivem em grupo ou em casal. Elas são completamente egoístas. Elas vão querer fugir do fogo, aqui simbolizando a ira vindoura. E serão as primeiras a passarem correndo, rapidamente. Elas não olham para trás, elas não olham para ninguém, elas não voltam para salvar, para ajudar ninguém. Os demais animais deverão se reunir em grupo. A mãe deverá ver onde está o filhote para proteger, para sair juntos. Eles vão sair em manadas. Vão sair um socorrendo, um até protegendo o outro, indicando o caminho. É isso que João Batista aqui está pregando. Ele está dizendo que muitos que correm ao ouvirem a mensagem de João, por exemplo, até hoje, correm para se esconder, para fugir da ira, mas não estão com a consciência de ajudar ninguém, de amar ninguém, de fazer o bem. Então esse não é o sentido da salvação, estar fugindo da ira. O sentido da salvação é um novo nascimento, é amar. Quem não ama não conhece a Deus, não é nascido de Deus. Para nascer de novo, nascer da água, nascer do Espírito Santo de Deus, você vai ter uma vida transformada. Você vai orar pelas pessoas. Você vai se sentir comovido como Jesus, cheio de compaixão, sentindo a dor do próximo, querendo orar, querendo falar, querendo ajudar, querendo socorrer, como o samaritano, pagando, gastando, investindo na vida, na cura do próximo, amando de fato, não apenas de palavra, mas socorrendo, como diz Tiago, você tem bens deste mundo e vê o seu irmão passando necessidade,
Você não vai simplesmente falar, Deus te ajude, vai com Deus, mas você vai pagar, você vai ajudar, você vai doar o que você tem, você vai socorrer o necessitado, você não vai fazer igual o rico, que via o pobre Lázaro lá, jazia com suas enfermidades na porta, o rico dava grandes festas e o rico não ajudava, Lázaro não socorria. Certamente ele tinha essa visão maligna, diabólica, de que ele era um abençoado de Deus e que Deus estaria punindo Lázaro e que ele então não deveria interferir na vontade de Deus. Se Deus quer que ele faça festa e viva bem, e se Lázaro está lá com uma chaga, uma enfermidade, ele nem sabe como que Lázaro ficou enfermo, se ele caiu na mão de salteadores, se ele ficou doente, se ele trabalhava, se ele era um homem sadio, se ele foi injustiçado, se ele foi maltratado. Então, julgando precipitadamente, só porque alguém está caído, alguém perdeu uma briga, perdeu uma luta, foi ferido, você não sabe o que aconteceu, você não sabe quem iniciou a luta, você não sabe quem é o agressor. Então é uma grande injustiça, é uma grande mentira. São como raça de víboras que acham que estão se salvando simplesmente por fugir da ira vindoura. Raça de víboras, quem vos ensina a fugir da ira vindoura? Esse ensino está errado. É uma reação natural da víbora. A víbora não tem sentimento, a víbora ela é venenosa, ela é maligna, ela é um símbolo do diabo. Lá quando apareceu lá no Éden, apareceu transfigurada em uma serpente, uma cobra, e que a víbora vai agir dessa maneira. Mas quem é que está ensinando dessa forma? Se alguém está ensinando a não cuidar do necessitado, porque se Deus quer que fique necessitado, se ele está necessitado é porque Deus quer e você não pode interferir nos planos de Deus, você não pode socorrer ninguém, você tem que guardar o seu dinheiro, você pode enriquecer, guardar o seu dinheiro com a consciência tranquila, porque se você tem dinheiro é porque Deus quer que você tenha. Se o outro está sem dinheiro, é porque Deus está querendo que ele fique sem dinheiro. Se alguém está doente, internado, preso, é porque Deus quer que ele fique internado e preso. Você não sabe se há toda uma injustiça, uma mentira colocando aquela pessoa na prisão, se há uma perseguição, se ele é um profeta, se ele é um homem de Deus perseguido pelo diabo, cai nas mãos dos salteadores, pela maldade humana, pela iniquidade que se multiplica nesse mundo, e você continua achando que quem serve a Deus nunca vai sofrer, nunca vai ter um problema, nunca vai ter uma enfermidade. Sendo que Davi diz que ele enfermou, justamente aconteceu isso. Quando ele estava muito bem no palácio, ele era muito bem tratado, ele era bajulado porque os outros queriam o cargo, queriam a promoção. Mas quando ele ficou mais velho, mais fraco e chegou a ficar doente, gravemente, de cama, as pessoas já o desprezavam. Olha, Deus está castigando ele. Ele ficou velho, ele ficou fraco, Deus permitiu. E muitos daqueles que o bajulavam e que usufruíam dos seus cargos, que eram beneficiados por essa amizade interesseira, o desprezavam. Quem é o próximo? Quem vai substituí-lo para que eu já possa começar a bajular antecipadamente para a nossa família se promover, para nós ganharmos o melhor cargo? Essas são raças de víboras que quem vos ensina? Aprendem isso. Muitas vezes lá na escola dominical, na sinagoga, entre homens, ensino de homens cegos guiando cegos, mentindo sobre a obra de Deus, mentindo sobre a palavra de Deus, como raça de víboras. Versículo 8. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer em vós mesmos, temos por pai a Abraão, porque eu vos digo, que até destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo.
Então, veja bem aqui a exigência das boas obras, de fazer o bem, produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Pelos seus frutos os conhecereis, disse Jesus a respeito dos falsos profetas. Então, produzir, pois, frutos dignos desse batismo. O batismo é um sinal para o arrependimento, para a conversão, para o novo nascimento, para a purificação. Então, se você vai ser batizado, você vai produzir frutos dignos desse batismo, que inicia com arrependimento, confissão de pecados e arrependimento do mal, da iniquidade, da mentira, da maldade contra o próximo, do desrespeito, de todo engano. Então, produzir, pois, frutos dignos de arrependimento, praticar obras da fé. Se você vai entrar pela fé, sua vida vai mudar. Essa é a intenção do batismo. Não é só a água caindo pela cabeça, mas é realmente uma purificação. É produzir frutos dignos de arrependimento. E não comeceis a dizer em vós mesmos: temos por pai Abraão, porque eu vos digo que até destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Nós já falamos aqui em algum estudo passado, que houve o momento do ministério de Abraão, do chamado, da vocação, e que Abraão estava na liderança espiritual daquele momento. Abraão, Isaac, Jacó, José, seus descendentes. Porém, esse tempo era o tempo da fé de Abraão, da obediência, dos frutos dignos de arrependimento. Abraão orando pelo seu sobrinho Ló, Abraão orando para a não destruição de Sodoma e Gomorra, para a salvação daquelas almas, para o arrependimento, para mais uma oportunidade. Era um homem justo, temente a Deus, que se apartava do mal, que obedecia o que Deus mandava: sai da tua terra, da tua parentela. Abraão obedeceu pela fé. Abraão já dá o primeiro sentido da fé, ouviu a palavra de Deus, Deus fala alguma coisa com ele: sacrifica o teu filho. Ele ouve a palavra de Deus, ele crê: Deus vai ressuscitar meu filho. Eu vou para a nova terra porque Deus vai me abençoar nessa terra. Deus tem um projeto, Deus é fiel, ele vai cumprir. Eu vou. Ele toma o caminho, ele pratica a obra. Ele não apenas diz que creu e fez outra coisa. Não, ele obedeceu corretamente. Tem também esse sentido de ouvir a palavra de Deus, compreender, conhecer, compreendendo as Escrituras. Ele tem essa fé e vai corretamente. Ele é batizado com o Espírito Santo. Quando formos falar, é claro, antes do Pentecostes, podemos dizer, ele foi cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo estava sobre ele apenas como um sinal do futuro batismo com o Espírito Santo. Apenas uma pessoa recebia, era cheio do Espírito Santo para uma tarefa específica, para um momento, ou até mesmo para uma liderança no Antigo Testamento. Vindo agora, sim, anunciando que o Messias, Jesus, é aquele que batiza com o Espírito Santo, agora concretizando esta obra. Mas ali Abraão exerceu o seu ministério, ensinou o seu filho. Veja que o chamado de Deus é alguém que vai ordenar bem a sua casa, como Deus falou com Davi. Este é um que vai ensinar bem os seus filhos, vai ter uma continuidade. Essa é a vontade de Deus. Mas chega um momento, chega em Salomão, chega em algum ponto em que isso é interrompido. E começam a desobedecer a Deus, começam a ter ensinamentos de homens, doutrinas de homens, cegos guiando cegos, tornam-se raça de víboras. É o que João Batista está falando daqueles homens, daquele povo ali de Israel. E não venham dizer que tem por pai Abraão, porque o filho de Abraão vai fazer o que Abraão fazia, vai dar ouvido à palavra. Se vocês fossem filho de Abraão, vocês dariam ouvido a João Batista, a Jesus, ao Messias, vocês entenderiam, mas vocês não entendem. Então até essas pedras podem estar numa posição de obediência. Claro, a pedra vai estar ali obedecendo a Deus no seu caminho melhor do que vocês. E vocês desobedecendo constantemente. Então já houve essa mudança, essa transformação. A liderança não está mais naquele caminho de Abraão, nem está mais no templo de Salomão, no templo que Deus
mandou Davi edificar e não pôde edificar, o seu filho Salomão edificou. Davi contribuiu com oferta, com material, preparando tudo, armazenando para que seu filho Salomão pudesse realizar a construção do templo, mas já também não está mais ali, não está na sinagoga, não é mais do sumo sacerdote, agora é do batizado com o Espírito Santo. Deus está levantando, neste momento, aqui, pelo Espírito Santo, Deus está fazendo algo novo. Não é mais lá em Jerusalém, não é mais lá na cidade dos comerciantes, dos vendilhões do templo. Deus está dando a palavra a João Batista no deserto. Agora é uma palavra profética, é uma palavra viva, espírito e viva. A lei agora está saindo de João Batista, está saindo do deserto. Deus está falando no deserto. Deus está dizendo, olha, aquele modelo lá de templo, de átrios do templo, de pátio do templo, está totalmente deturpado. As pessoas já estão indo lá para comprar, vender, ganhar, para ter lucro. E não estão mais adorando a Deus em espírito e verdade, não estão mais indo lá para dar glória a Deus. Estão indo lá para olhar para o lado, observar e ver como podem lucrar mais. O que aquele lugar cheio de gente que vem o ano todo, de todas as partes de Israel, o que eles têm a dar, o que eles podem comprar, o que eles podem vender para este povo que vem, esse povo humilde, esse povo simples que está com fome, precisa comer, precisa beber, precisa de alguma coisa, nós vamos vender. Esse é o lugar do templo. Então foi substituído, já não será mais no templo. Quem está indo lá está aprendendo errado, porque o ensino está sendo direcionado a levar as pessoas a comercializar, a promover os cargos, as lideranças, as autoridades. Elas estão roubando os dízimos, roubando as ofertas, o que era para Deus, e roubando a glória devido ao nome do Senhor, buscando glórias para eles mesmos. Então já não é mais aqui nesse termo pai Abraão, somos filhos de Abraão, mas no tempo do nosso pai, aqui estava cheio. Nos dias dos nossos pais, essa igreja fez tanta coisa aconteceu, tanta coisa entrou, tantas pessoas se converteram, tantas coisas boas. Sim, mas isso foi no tempo do seu pai, porque seu pai dava ouvido à palavra de Deus e o Espírito de Deus estava sobre ele. E ali acontecia o que Deus queria, a vontade de Deus era obedecida. Mas agora já não está sendo mais obedecida, então os que estavam elevados serão rebaixados. E outros, o deserto, o povo simples, mas batizado com o Espírito Santo, será elevado. Quem vai sair pelo mundo pregando o evangelho a toda criatura é quem ficou em Jerusalém e foi batizado com o Espírito Santo, foi revestido do poder do alto. Este tem a palavra de Deus agora. A palavra de Deus não está mais agora só no templo, irá para o mundo inteiro, porque agora é o poder verdadeiro de Deus, é o prometido, é o esperado, é o que Moisés desejou. Oxalá que todos recebessem o Espírito Santo, que fossem como eu. Então não teríamos esse problema, não teríamos esse trabalho, não teríamos tantas pessoas ignorando a palavra de Deus, ignorando a vontade de Deus, desobedientes, perversos, rebeldes, maus, agressivos, mentirosos, egoístas, orgulhosos. Não, no meio do povo de Deus, a partir de agora, nós temos que ter vidas batizadas com o Espírito Santo. E muitas vezes ainda hoje o que acontece? Nós temos ali uma denominação, uma placa, um nome registrado, antigo, veio da Inglaterra, veio dos Estados Unidos, fizeram grandes obras, muitas curas, muitos milagres, muita obra missionária foi feita por uma geração arrependida, convertida, uma geração batizada com o Espírito Santo. Mas quando vem a próxima geração, os pais não se preocuparam de levar os filhos para uma reunião de oração para serem também batizados com o Espírito Santo, para também terem oportunidade de confessar os seus pecados, de arrependimento, de novo nascimento. Então a segunda geração dessa denominação, que realizou tantas coisas na primeira geração, a segunda geração se perverte, se desvia. E já começam a fazer shows e querem ganhar dinheiro e querem fazer programações visando o benefício próprio. É só isso que eles entendem. É só isso que tem valor.
Eles não compreendem que tem algo a mais, eles não sabem o que é dar glória a Deus, eles não sabem o que é ouvir o Espírito Santo. E desde que nós começamos aqui o estudo, nós vemos que o Espírito de Deus estava sobre ele. Ungiu, falou, dirigiu. Quem dirige a obra é o Espírito Santo. E agora o Espírito Santo está sobre João. Já não está mais no templo, não está mais na sinagoga, não está mais no estudo de Moisés do sábado, porque só usam os textos e manipulam de tal forma que vai levar aos seus interesses egoístas próprios, do seu próprio ventre. O que lhe alimenta, o que lhe satisfaz, o que lhe enriquece, são como Esaú. Vão se tornando, a partir da segunda geração, a tendência é que se você não trabalhou com seus filhos para que eles também fossem batizados com o Espírito Santo, eles vão deixar de ser como Jacó, como Israel, e vão se tornar como Esaú. Eles vão deixar de ser como Davi, vão se tornar como Salomão. E vão sem entendimento algum. Eles só sabem que precisam comer e podem comer melhor. Eles precisam vestir, e se eles souberem trabalhar e dirigir as coisas, eles vão se vestir melhor, eles vão ganhar mais. E que as outras pessoas, se tem muitas pessoas em volta, o meu lucro pode ser melhor, maior. Esse é o entendimento humano, mundano. Chegam numa grande cidade, veem todas as oportunidades, vou me enriquecer nessa cidade. Mas a pessoa batizada com o Espírito Santo, ela tem a visão do céu. Primeiro que essa riqueza aqui é passageira, é vaidade, vai logo acabar. Ele entende a eternidade, ele vive para a eternidade, ele quer acumular tesouros no céu. E ele ouve o Espírito Santo habita nele, ele é batizado com o Espírito Santo. E ele tem a visão real daquelas almas perdidas, daquele mundo correndo de um lado para o outro para ganhar a vida, para se enriquecer aqui na terra. Estão mortos, são pobres, são cegos, são nus, estão realmente padecendo, precisam se enriquecer, precisam da presença de Deus. Ele sabe que nós fomos criados por Deus, para a glória de Deus, e que a intenção do nosso corpo, de sermos criados à imagem e semelhança de Deus, é ser uma habitação para Deus. O objetivo é Deus habitar conosco, é nós termos um relacionamento com Deus, Deus em nós, Cristo em nós, esperança da glória, e que o Messias, o Cristo Jesus, vem trazer essa possibilidade, porque é Ele que batiza com o Espírito Santo. Agora Deus vem habitar conosco, o reino de Deus já está em nós, porque nós já vivemos com Deus, já somos guiados por Deus. Deus é o Senhor da nossa vida. E nenhum vaso, nenhuma vida, nenhum corpo, nenhuma pessoa pode viver para si mesmo. Se viver sozinho, se viver sem Deus, vai perecer. O pó volta à terra como era, o espírito volta a Deus que o deu, e ele não tem nada diante de Deus. Ele não adora a Deus, ele não vive com Deus, se ele não anda com Deus, se ele não tem Deus, ele não tem vida eterna, ele não tem o céu, ele não tem a glória de Deus. Então, nós temos essa missão de levar Deus para habitar em todo ser humano, para todos serem um vaso escolhido de Deus, para Deus realmente estar morando com você. E isso é possível pelo batismo com o Espírito Santo. E assim que Deus te abençoe, que você também seja batizado com o Espírito Santo, seja cheio da presença de Deus e tenha razão de viver, que é viver em comunhão com Deus. Nós somos criados por Ele, para andarmos com Ele, como fez Enoque, como Deus vinha toda manhã para andar ali com o primeiro casal pelo Jardim do Éden. Deus quer andar contigo, Deus quer viver contigo e Deus quer que você viva com Ele pela eternidade. Que Deus te abençoe hoje e sempre, em nome de Jesus, o Messias. Amém.